I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Fala, pessoal! Ótima tarde, tudo bem com vocês? Mais um podcast. Hoje com um menino, um garoto prodígio, direto de Manaus, Leonardo Roldão, da Cronos Time, para falar um pouquinho da história. Seja bem-vindo, Léo. Irmão, primeiro eu queria agradecer, enfim, por toda a oportunidade, a experiência que a gente teve aqui ontem, né? Um dia de relojoeiro, e agora poder estar conversando contigo é algo assim espetacular. Poder ter esse espaço aqui é extraordinário. Eu que agradeço, é uma honra. Léo, ontem Léo contando aqui um pouquinho da vida dele, um menino muito novo, tanto ele está um pouco nervoso. Falou, o primeiro bate-papo, primeiro podcast. Eu falei, não, cara, é uma conversa descontraída, normal, e fica tranquilo. E ele contou algumas coisas, como ele entrou nesse negócio, como ele despertou a paixão pela relojoaria, e eu acho que seria legal você contar pra gente aí como tudo nasceu, como o mosquitinho do relógio chegou até você. Rapaz, esse mosquitinho é contagioso, viu? Cara, foi muito engraçado como tudo começou, porque desde cedo eu tive muita vontade de empreender. A minha carreira começou, com cerca de 12 para 13 anos. Na época é um mercado um pouco diferente, mas eu vou passar rapidamente. Eram aqueles sapatos exclusivos que, enfim, estavam muito em alta. E eu sempre quis muito ter aquilo ali. Minha mãe dizia, Léo, me peça o curso do preço que for, mas não me peça para te dar um sapato desse preço. Só que menino é um negócio complicado. Eu falei, eu quero. E aí terminou que eu encontrei dentro disso uma oportunidade de um negócio, porque era algo muito no início. E aí foi começando. Esse negócio perdurou por 8 meses, digamos assim. E eu tinha um sonho de comprar meu primeiro relógio. Minto, meu segundo. Eu lembro dessa história muito bem. Há muito tempo atrás, a gente estava num cruzeiro da Royal Caribbean. E se eu não me engano, tem uma loja da Tag lá, né? Eles vendem Tag Heuer e vendem também outras marcas. E eu lembro que o papai falou, vou te dar teu primeiro relógio. E eu queria porque queria o relógio da caixa amarela. Não, vamos ali naquela loja. Não, eu quero o da caixa amarela, que era o bendito de um Invicta. E aí terminou que eu não sabia o que era Tag, era muito novo na época ainda. Comprei o meu primeiro relógio. Eu achei aquilo ali sensacional. E eu gostava, mas não tinha certeza ainda. Conforme o tempo foi passando, eu tinha muitos amigos que apreciavam e comentavam muito comigo. Eu falei, poxa, agora eu quero comprar meu primeiro Tag Heuer, porque era o relógio que era para eu ter comprado no início. Passou-se um tempo, eu juntei um dinheirinho, que teoricamente deveria guardar, chegou o final do ano, né? Eu falei, não, eu tenho que passar o final do ano com o meu primeiro relógio e eu não vou vender esse relógio nunca na minha vida. Comprei um Tag Heuer fundo branco. O dial dele não tinha os numerais, era só os indexinhos. Me falha agora a referência dele. Mas passou ali 2, 3 dias, olharam o relógio no meu braço e falaram, não, gostei desse relógio, tu me vende? Falei, não vendo, hipótese alguma. Esse relógio é meu primeiro relógio, eu vou ficar pro resto da minha vida. Quando ele falou, pronto, ele queria pagar, era tipo o dobro do que eu tinha pago no relógio. Eu falei, rapaz, eu vendo. Não tem problema. E aí eu comecei a entender mais a respeito. Tinha um grande amigo na época que, enfim, já trabalhava nesse mercado. E a gente começou a explorar algumas oportunidades. Era um mercado ainda um pouco explorado na época, acho que se fazem cerca de 6 aninhos, mais ou menos, para 5 anos. E, tipo, naquele tempo ainda, um tag usado, digamos assim, custava na faixa de 1.800, 2.000, a gente comprava até mesmo no LX. Não sei como é que a gente nunca foi enganado até hoje. E aí eu comecei a comprar e vender, aquilo ali era uma brincadeira, de fato, para levantar um dinheirinho, mas para também sustentar aquele vício que eu tinha criado. E aí, conforme o tempo foi passando, eu lembro que eu falei pra ele, cara, por que a gente não abre um Instagram disso aqui? Ele falou, não, isso não existe, ninguém vende relógio no Instagram. Isso não é comum. Eu falei, não, vamos tentar. E a gente abriu. A primeira loja foi a Watch Small. A gente abriu essa loja, começamos ainda em tag, o máximo que a gente chegava era um Breitling, algo do gênero. E o negócio começou a engatilhar muito, porque em Manaus a gente tem uma grande carência desse mercado. As únicas marcas que atuam lá são a Tag Heuer e há um tempo atrás existiam outras, que é vendido pela Vivara. Além disso, a gente tem, enfim, Montblanc, outras marcas que a Vivara também concede. Vivara vende Montblanc, se não me engano. Vende. Só para confirmar. E aí aquilo ali deixou de ser uma brincadeira, foi se profissionalizando e há cerca de 3 anos para cá eu falei, não, agora não é mais brincadeira. A gente tem um mercado interessante aqui. E aí foi quando a gente fundou a Cronos Time, isso já com outro sócio, outro modelo, outra percepção.
E no início foi muito difícil, porque, querendo ou não, eu sou muito novo. Na época, tinha cerca dos seus 15 anos, quando deixou de ser uma brincadeira. E as pessoas não entendiam. Pô, um moleque de 15 anos está vendendo um relógio de, às vezes, 6, 7, 5 mil. Como é que é isso? E aí a gente foi batendo, foi batendo, foi batendo. Conforme o tempo foi passando, as coisas começaram a melhorar. A gente conseguiu construir uma imagem muito interessante a respeito. E hoje é algo que, assim, eu não tenho nem palavras para descrever. É algo que deixou de ser só um negócio, se tornou uma paixão por completo. E o que eu te disse muito ontem, como eu sou muito novo, e no início isso era um grande problema, das pessoas não aceitarem alguém tão novo num mercado tão nichado, me permitiu sentar em mesas as quais, poxa, quanto tempo demoraria? Será que um dia eu sentaria? E assim, hoje em dia isso é algo que Não, e é você, difícil até de falar. e você ter essa clareza dessa percepção, o quanto o relógio, o mundo relojoeiro, né, esse mercado possibilita de aprendizado, de experiências Sim. e de amadurecimento também, porque, como o Léo falou, geralmente quem trabalha com relógio, que tem bastante nome e respeito, são pessoas de idade, que já estão no Sim. mercado há muito tempo e tal. Mas você pegar uma empresa nova, um moleque novo, que está ali apaixonado fazendo, eu acho que vocês estão de parabéns, é muito legal ver isso, que sirva de exemplo aí para uma molecada, para quem queira empreender, para Sim. quem, né, que tem mercado para todo mundo. Não, demais, demais. Lá em Manaus mesmo, tipo assim, de concretizado de fato, poxa, temos o Instagram, estamos abertos ao público, acredito eu que nós sejamos os únicos. Mas existem outros vendedores lá e eu sempre digo isso, ninguém é inimigo de ninguém nesse mundo. Claro. A gente está lá para se ajudar e, poxa, fazemos negócios juntos, indicamos, a gente sempre encontra ali um meio do caminho. E eu acho que é muito isso. A barreira de entrada, eu não vou mentir, ela é um pouco complexa, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande acerca desse assunto. É algo que, poxa, um mínimo erro se torna um prejuízo gigantesco, não só financeiro, mas também para a imagem. Uhum. Porque, vamos lá, um relógio falso que passe condena a história de toda uma empresa. Porque as pessoas só costumam falar do que é ruim, não do que de fato acontece além daquilo. E pra gente foi muito difícil, de fato, eu lhe admito, mas hoje, por exemplo, tem um grande amigo lá em Manaus que gosta da área e a gente sempre auxilia, fala, não, faz assim, faz assado. Ele me liga, Léo, o que tu acha? Eu compro? Compra, pode fazer. Outros clientes meus também, eu sempre deixo muito claro. Poxa, eu tô aqui viajando, aí começa aquela história. Quanto é que é o relógio tal? Eu falo, cara, me diz logo, tu tá na loja? Tô. Quanto é que tá aí? Tá tanto. Cara, eu não consigo te atender por esse preço. Compre, seja feliz, chegar em Manaus, traz pra gente ver se tá tudo certo. Não, tem o mais barato, volta pra cá e a gente fecha. Então é o que eu falo, quando a gente coloca paixão, deixa de ter aquele quesito somente de venda. Faz uma assessoria, né? Sim, sim. E existem casos que a gente nem cobra por isso, sendo bem sincero. Quando Claro. são nossos clientes da casa. Uhum. Não, mas é o que eu falo. O paralelo que eu uso do relógio é o mesmo que o carro. Então você tem a concessionária de carro zero, a concessionária da Mercedes, da Porsche, da BM, da Ford, da Audi, enfim, do que for. Mas você tem também na rua, cara, muitas garagens de carro para vendendo multimarcas, comprando e vendendo carro novo e usado. Sim. E tá tudo bem. Então você tem ali a puta concessionária na esquina, mas você tem outras várias do lado que tem cliente para todo mundo. Tem Então demais. é como o mercado de relógio. Cara, você tem a joalheria que vai estar lá, quem quer comprar o zero, para ter a certeza que está no shopping, não sei o quê. E também tem os vários dealers de usado que possibilitam aí boas oportunidades com preços legais. Porém, compre de quem você conhece, compre de quem você confia, compre quando tem documento. Então, tudo isso é importante. Mas é um mercado maravilhoso. E tem cliente para todo mundo, né, Léo? Tem demais. Por exemplo, a gente está com uma demanda em Manaus agora. A gente poderia muito bem ir atrás por lá, mas o relógio muito provavelmente vai sair daqui de São Paulo de um parceiraço nosso. Uhum. Porque a gente sempre tenta ao máximo nos ajudar, porque, poxa, o cara tem um relógio engatado em estoque. Aí quer dizer, eu vou atrás de outro podendo ajudar o nosso amigo? E isso é uma coisa que, querendo ou não, alimenta muito ali uma cultura dentro disso que deixa de ser, enfim, aquele preconceito. Porque, assim, eu sei que não é a maioria, mas eu hoje tenho clientes, inclusive nesse momento estou atendendo um que ele tem muito medo de comprar seminovo. Uhum. Ele só quer comprar na loja, tem que ser na loja, se não for na loja ele não dorme, ele não tem paz. Eu falo, cara, eu não vou te mandar confiar em mim, porque é hipocrisia falar para tu confiar em mim mesmo, mas Claro. Fica tranquilo. Olha as outras lojas, enfim, vá a grandes marcas, mas tenha a concepção de que não deixe de comprar um Rolex, exemplo, porque tu não consegue tirar na loja. Eu tenho clientes que, poxa,
tentam, não conseguem e deixam de realizar aquele sonho por conta de um medo, talvez por uma imagem do mercado, uma falta de profissionalismo, que eu acho que não é via de regra. Até como você deu o exemplo do carro, eu não sei aqui, mas enfim, a gente em Manaus, a gente tem um... Eu não tenho esse preconceito porque eu tenho grandes amigos que trabalham no mercado, mas existe um preconceito relacionado a lojas de carro. Mas não são todas que são assim. Uhum. Existem bons profissionais, Claro. como existem ruins em qualquer nicho. Sim, sim, sim. Só que quando a gente fala de algo que a gente muito ama, a pessoa coloca muita emoção. Porque, por exemplo, é o que eu sempre digo, uma parte muito engraçada. Na maioria dos casos, eu sou sempre o mais novo da mesa. Sempre. Mas quando eu sento na mesa, o meu cliente vira criança e eu viro o adulto. Porque aquilo ali é como se fosse um pirulito para uma criança. Ele coloca uma emoção naquela conquista, enfim, aquela realização para ele, que não tem preço. Então é um cara que você não pode frustrar em momento algum. Inclusive até puxando gancho. Esse é o motivo pelo qual a gente veio aqui, enfim, conhecer o espaço, porque uma coisa que a gente sempre pregou é a questão de revisão. Uhum. Eu acho que é um assunto muito importante que hoje em dia mais pessoas falam, mas ainda existe uma certa carência no mercado. Sim. As pessoas não entenderem a importância de revisar antes da máquina parar. E eu queria até, enfim, puxar esse gancho contigo para, enfim, entender melhor. Obrigado até por ter pontuado, Léo. A manutenção é super importante e aí volto no mesmo paralelo do carro. O carro você não tem que trocar o óleo do carro de 5 em 5 mil ou de 10 em 10 mil quilômetros, dependendo do carro, dependendo do tipo de óleo que você coloca. Você tem que trocar filtros, tanto de ar quanto filtro do óleo. O relógio é a mesma coisa. Então, teoricamente, se é o relógio do teu dia a dia, você tem que fazer a manutenção periódica nele. De 5 em 5 anos, você tem que trocar a lubrificação. Se você não trocar a lubrificação, ela vai ressecar, o eixo da roda vai girar seco, no rubi vai dar desgaste. Então, é aí uma revisão que sairia X, vai sair 2 ou 3X. Então, essa conscientização, criar essa cultura da necessidade da manutenção é algo que a gente está fazendo aos poucos. Vamos tentar, todo mundo ajudando, todo mundo Sim. pontuando, sendo disruptivo nisso. E o grande problema é que por muitos anos, por 20, 30, 40 anos, nem as próprias joalherias indicavam a necessidade de manutenção. Ah, não, eu comprei meu Rolex, eu vou usar a vida inteira, não preciso de revisão. E não é. O relógio Sim. necessita. Se não fizer manutenção, ele não vai funcionar. Eu tenho vários relógios, uso pouco, uso muito pouco. Cara, a cada 60 dias, faça todos os seus relógios funcionarem para a lubrificação rodar. Então, essa coleção extensa, aí eu posso aumentar um pouquinho, espaçar. Em vez de 5 anos, posso fazer com 6 ou com 7 as revisões. Eu tenho um único relógio, uso ele para tudo, vou para a praia, para o mar, para a sauna, faço natação com ele. Cara, esse relógio, tome cuidado, no máximo de 2 em 2 anos, leve para trocar as vedações. Se é o teu relógio de guerra que você faz tudo. Não, eu não uso em água, então você não precisa trocar as vedações de 2 em 2 anos. Mas quando for fazer a manutenção completa, automaticamente vai ser trocada. Interessante, eu nunca tinha levantado o ponto de parar um relógio para trocar vedações. Nunca tinha me ocorrido à cabeça. Normalmente, quando são relógios quartos, a gente sempre trabalha no intuito de trocar a bateria, troca as vedações. Mas falando de automáticos, sempre fica para revisão e eu acho que isso pode, enfim, inclusive por Manaus ter muito essa questão de rio, um fator muito importante a ser conscientizado. Sim, sim. Se é o relógio do teu dia a dia que você usa muito, porque com a umidade, chuva, o relógio está sendo usado mais ou menos a 36, 37 graus no nosso pulso. Então, a junta ela também tem uma temperatura que ela vai ressecando. Sim. E daqui a pouco, se eu uso em água constantemente, mas não me preocupo em fazer essa manutenção e trocar as juntas de 2 em 2 anos, daqui a pouco uma junta pode ressecar, pode dar uma condensação, pode entrar uma umidade. E a gente já entra num problema muito maior de oxidação. Exatamente. Então, a Breitling mesmo, por muitos anos, colocou no seu manual que se você fizesse uso em água, que trocasse as vedações anualmente. Caramba! Então, tem marcas que indicam isso, entendeu? Isso é muito curioso. Então, mas enfim, coisas legais. Léo, o nosso bate-papo é curtinho, porque o nosso tempo tá ajustado, Tá apertado. acabou espaçando demais o passado, mas vamos fazer umas perguntas aqui, um Bora. bate-bola rápido. Marca do coração, Marca do coração, a TAG. TAG, Foi onde tudo começou. onde tudo começou.
Relógio de desejo. Relógio de desejo aí, você começa a me complicar um pouco. Mas um relógio que eu gosto muito é o Yachtmaster de ouro rosé com pulseira Oysterflex. Lindo, 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 lindo. Se você fosse, vamos pensar num Grey Watch da vida, Nível máximo? nível máximo. Assim, é muito controverso esse relógio, mas eu não sei porquê. Desde que eu comecei, eu olhei esse relógio e quando tudo começou, uma criança achou muito bonito. É o Jacob & Co. do Poderoso Chefão, mas eu não me encararia como um relógio, sim como uma peça de arte. Com uma joia também. Sim, né? é algo que não seria para uso, seria algo de exposição. Sim. Esse relógio tem meu coração. Uhum. Marca que não usaria? Marca que não usaria? Apple. Apple. Smartwatch não é relógio. Não, é relógio também, mas é a entrada para você começar a ter relógios mecânicos. É verdade. Né? A gente tenta convencer todo dia o cliente a sair. Marca que você acha que é super valorizada. Super valorizada a Patek, né? Patek, Patek. Richard Mille. E marca que é subvalorizada. Subvalorizada. Falando do mercado de novos ou usados. Novo e usado. Vou considerar a Tag Heuer. Eu acho uma marca muito bacana e assim, não tenho tanta expertise para falar do assunto, tu tens muito mais do que eu, mas de uns tempos para cá eu sinto que eles estão mudando muito o conceito deles e, enfim, melhorando muito os relógios. Uhum. Por exemplo, a gente percebeu uma crescente muito grande de maquinária in-house por parte da Tag. Sim. Algo que, poxa, não vou citar as marcas, mas marcas muito maiores e muito mais prestigiadas ainda não fazem. Uhum. E tem meu coração também, eu sou suspeito para falar. Claro, com certeza. Se você fosse deixar uma mensagem para quem não usa relógio ainda, mas quer começar uma coleção, por onde começaria? Por onde começaria? Tag Heuer. Tag Heuer. Com toda certeza. Okay. É um relógio que os mais antigos eles têm um custo-benefício muito bom. Hoje nem tanto, porque enfim tudo subiu de preço, mas com 4 a 4.500 reais a pessoa já começa ali. Isso eu já estou falando, óbvio que não é pouco dinheiro, mas tu já estás num bom relógio que, enfim, vai durar Sim. muito tempo. Uhum. Fórmula 1zinho quartzo. Tem muita coisa boa Tem demais. nesse nível de preço. Qual a complicação que você mais gosta? A aplicação que eu mais gosto? Vou lhe falar. De uns tempos para cá foi quando eu de fato comecei a me interessar em estudar mais a fundo do assunto. E um relógio que me chamou muita atenção, que inclusive está em revisão nesse momento aqui, foi um GG Lecoq que a gente deixou, que ele tem calendário perpétuo e fases da lua. Uhum. Quando o Éder me ensinou a mexer naquele relógio, que foi o primeiro contato que a gente teve, inclusive, com o GG, eu achei algo extraordinário. É uma bela complicação. Eu gosto muito de soneria. Também acho fantástico. Mas, enfim. Foi para a Suíça? Conhece alguma fábrica? Ainda não. Ainda não. É que nem eu lhe falo. Isso é outra coisa que eu até ia comentar. Vou puxar aqui, ser bem sucinto. É um mercado que, poxa, não sei se é por a gente ser de Manaus, enfim, agora que nós estamos tendo contato a nível Brasil, temos clientes espalhados por todo o Brasil, a gente não tem tanta informação. Então, por exemplo, quando eu comecei a amar relógio, no dia que a gente estava começando ainda, tinha 3 tags em estoque, entrou água num tag meu, porque, enfim, não sei se vocês já tiveram, com toda certeza, os tags mais antigos, eles têm um probleminha acho que é na própria tija, não sei se é na coroa, mas que ele começa a entrar água depois de um certo tempo. Se a junta não for trocada. E que nunca trocam, por sinal. Exato. E aí, de uns tempos pra cá, isso começou a aparecer com muita recorrência pra gente. Mas a primeira vez foi num relógio meu. E aí, inclusive até tenho que dar os créditos pra esse cara, porque se não fosse ele, a gente não estaria onde a gente tá. Eu, através de um amigo, recebi uma indicação de um relojoeiro que trabalhou por muito tempo na Tecnos. E eu cheguei lá todo despretensioso, menino novo, quase chorando com ele, mano, me ajuda, eu não sei o que fazer. E aí ele me chamou pra lá, me explicou o que aconteceu, me ensinou. E hoje, basicamente, todos os serviços que a gente faz, e assim, não é uma prática que eu faço para ganhar dinheiro. Por que a gente revisa relógio hoje? Porque o relógio sempre volta para nossa mão. Eu vendo, daqui a 2 meses ele está comigo. E se eu não revisar, alguém vai revisar. E eu não sei quem está colocando a mão lá. Sim. Então a gente acabou meio que criando, não chega a ser um custo, porque a operação se paga, para conseguir passar essa segurança para os clientes até para quando voltar para a gente. Isso aconteceu cerca de 2 aninhos para cá. E aí eu comecei a me interessar muito a respeito, estudar, entender mais sobre os mecanismos. Agora a gente aprendeu a desmontar um mecanismo. E assim, o próximo passo, se Deus quiser, é ir para a Suíça, fazer viagens, começar a de fato conhecer não só a história, mas estar dentro da história. Que legal, que legal. Léo, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. Prazer, Deixa o teu contato aí para quem quiser te achar, ou não só de Manaus, mas do Brasil Sim. inteiro, que às vezes se alguém
quiser procurar, ver uma peça tua ou ver algum relógio, como o pessoal faz para te achar? Hoje a gente tem uma loja no Instagram, chama Cronos Time, com K, fica KRONUS, Time, normal. Vocês vão encontrar a gente lá. A gente trabalha com todos os mercados, basicamente. A gente começa numa faixa de 4.000 e aí o céu é o limite. Vai até onde o bolso quiser. O que você precisar, a gente consegue. Show, show, show. Léo, gratidão. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradeço. Espero, vamos deixar já pré-agendado aqui um próximo em 2025. Claro. E será uma honra receber vocês de novo. Prazer é todo nosso, viu? Muito obrigado por me dar esse espaço. É algo que pra gente tem muito valor como loja. E falando em termos pessoais também, tem muito valor. Eu te disse ontem, admiro muito a sua pessoa, o que vocês construíram aqui, porque para quem gosta, isso aqui é um parque de diversões. Gratidão, fico feliz e obrigado pelo feedback, pelo depoimento. Ontem até te falei, me emocionei na hora que o que deixa a gente tocado, porque se acontece isso é porque eu acho que estamos no caminho certo, né? Então, muito obrigado de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você que está aí, gostou desse bate-papo? Faz uma pergunta aqui para o Léo que a gente direciona para o nosso próximo podcast. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling